Oi! E então, essa aqui é a videoaula sobre português. Aqui eu vou dar a introdução para vocês de português, de gramática, de todos os rolês que tem que ter, de todos os rolês que tem que ter, de morfossintase, de morfossintase, de morfossintase é morfologia com síntese, sintase ou sintaxe, sei lá, o jeito certo de falar não importa. Muito o que importa é você entender o que é. E também sobre as classes das palavras. As classes das palavras é muito fácil, é o verbo, os substantivos, blá blá blá. Mas a morfologia, eu vou explicar o que é morfologia, vou explicar o que ela faz, vou explicar a sintase. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a morfologia e a sintase, eu vou explicar o que é a morfologia para vocês primeiro. A morfologia é... Como eu vou explicar isso? Sabe quando tem uma palavra, que você sabe a palavra? E aí, tá, você sabe a palavra, obviamente. Mas vamos supor, ventilação. Vamos aqui. Exemplo. Ventilação. Você sabe essa palavra. Só que a morfologia, ela vai estudar o quê? Ela vai estudar a origem, ela vai estudar as estruturas, o que originou, o que é, como funciona. Tipo, uma coisa que a morfologia estuda é o radical. O que é radical? Radical, você fica assim, meu Deus do céu, que radical, uau, não, mas não é isso não. Radical, na verdade, é disso aqui, ó. O vente. Você já meio que se ligou que é assim, mas eu ainda vou explicar melhorzinho pra você ter certeza. O vente é o que? É o radical da palavra aqui, ó. É o vente. Radical, então, é aquilo que dá origem, é aquilo que se começa, que é a partir daquilo que se deu a palavra. Que vente? Vente é o que? Vento. O O não é o radical do vento. O O é o complemento, é o não, o pós, alguma coisa lá. Então, o O, ele só é o complemento do vente, que o vente é o radical. Então, vento é uma palavra, mas o radical de vento é vente. Entenderam? O radical é isso, mas a formologia vai estudar o radical, vai estudar várias outras coisas. A morfologia é isso, a morfologia é tipo a estrutura, é as coisinhas da palavra, a classificação. E a classificação tem um bônus da classificação, que a classificação é as classes de palavras, que é o verbo substantivo que eu vou explicar daqui a pouco. A classificação, ela explica basicamente isso, a morfologia é isso. E agora eu vou explicar a síntese. A síntese, na verdade, ela é aquilo que a gente se diria a parte chata do português. Porque português, como você sabe, é de humanas. Só que quando eles querem explicar de humanas para quem não entende, é aquilo que é modificado pelo humano, que não é uma coisa certa, porque o humano não é certo, o humano erra, o humano é modificável. Mas a síntese, na verdade, é a gramática, sabe? A gramática que você ouve na escola, a gramática tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Então, quando você está numa oração, tem uma oração, eu lavei, mas, sabe, frase, você sabe uma frase. Frase é quando você fala, eu sou bonito, isso é uma frase. Vou usar de exemplo. Exemplo da síntese, ó. Bonito, você sabe que é bonito, não deu pra escrever tudo, mas é bonito. Eu vou continuar só porque é de português. Bonito, só porque é de português eu terminei. Aí, eu sou bonito, isso é uma frase. A síntese, ela vai explicar exatamente isso. Ela vai explicar por que que tá escrito eu sou bonito, por que que se é escrito assim, o que que é tal coisa daqui, vai explicar que isso aqui é um pronome, que isso aqui é um verbo, que, entendeu? Que aquilo é um substantivo, vai explicar todas essas coisas, vai explicar esses mínimos detalhes, essa gramática, tipo, é uma coisa certa, uma coisa que está estruturada, entendeu? Tipo, a morfologia, ela estuda a estrutura, a gramática, não, pera, a morfologia estuda a estrutura das palavras. Tipo, a morfologia vai estudar a estrutura daqui do eu. A morfologia estuda a estrutura do eu, depois a estrutura do sou, depois a estrutura do bonito. Agora, a síntese vai explicar isso num geral, num todo. Vai explicar
A morfologia vai explicar a síntese, vai explicar tudo, vai explicar o eu sou bonito, vai explicar a frase, vai explicar a estrutura da frase. Então você já entendeu que morfologia, cadê? Morfologia, estrutura do que? Da palavra, isso. E daqui a pouco eu vou explicar uma coisa sobre as palavras, que são as classes. O que é classe? Você vai entender daqui a pouco, só um minutinho, meu amigo. E a morfologia e estrutura das palavras, classificação, blá blá blá, o porquê que é cadê? O porquê que é o vente, que é o radical, e o porquê do resto, e o porquê disso aqui, e o porquê de tudo. Mas é da palavra. E aí a síntese já é diferente. Cadê? É difícil meu ver o dedo assim. E a síntese é diferente, porque a síntese vai explicar o quê? Da frase toda, da frase eu sou bonito, da frase tá ventando muito aqui, da frase tá com a qualidade da câmera ruim, por quê? Porque infelizmente eu arrumei meu celular e tá com uma bolinha de ar ali na película de vidro, mas daqui a pouco sai. Então, isso aqui não foi só uma frase, foram várias frases, mas a síntese vai explicar tudinho dessas frases, entendeu? Cada uma dessas frases vai explicar vai explicar a posição, vai explicar o período, quando é que isso vai, quando é que isso vem, vai explicar tudinho. A síntese é muito louca, é a lógica do português. Igual na matemática é meio complicado achar essas coisas, mas na matemática também tem umas partes de humanas, também umas partes que os matemáticos se confundem, também tem umas, assim, é bem raro. Eu vou quando tiver aula de matemática, quando tiver lição de matemática, eu vou mostrar. Eu vou fazer bastante isso porque é legal. E eu gosto dessa mistura, dessa dessa homogeneidade entre as matérias. Eu gosto de fazer isso para mostrar que tipo não é tudo separadinho, não é só português. Português tem filosofia também, português tem história, português tem um monte de coisa. Como você vai estudar a origem da palavra se você não estuda história, não é verdade? Então tem um monte de coisa, eu vou explicar tudo isso. Eu gosto de fazer isso, vocês se preparem porque no meu canal vai ter bastante disso. Vou explicar as classes de palavra agora e depois a gente vai fazer um exercício de cada coisa, ok? Valeu! Bora lá para a segunda parte. A segunda parte eu vou explicar o que são as classes. Dá pra ler ali? Aqui, sim, gente, eu virei o papel. Se estiver meio ruim, vocês pedem para eu regravar depois, que eu regravo para vocês numa boa. Então, as classes de palavras. O que são as classes de palavras? São as classes das palavras. As classes das palavras, ela tem mais a ver com a morfologia. Por que ela tem a ver com a morfologia? Porque ela vai explicar o que é a palavra. E basicamente a morfologia é a origem da palavra, basicamente o que é. Então, tecnicamente é a mesma coisa. Mentira. Mais ou menos. As classes de palavras são 10 no total. Na verdade, tecnicamente tem mais um pouquinho, mas a gente só conta como 10. O vestibular só pede como 10. A gente só tem que aprender 10, porque 10 é bem mais fácil do que todas em geral. E aprender é bem mais legal do que só decorar. Quais são todas as classes de palavras? Tem muitas que vocês já conhecem, muitas que vocês sabem o que são, e tem umas assim, mas eu vou falar todas porque, assim, eu sou repleto, né? Eu sou repleto, eu sou completo, isso, pronto. Então, vamos lá. A primeira que eu vou falar pra vocês é substantivo. Você sabe que é substantivo, mas eu só escrevi subs por quê? Porque vai dar muito trabalho escrever tudo. O que são os substantivos? Substantivo é tudo aquilo que... Eu falando assim parece que é um professor, mas eu não sou professor. Só vou falar do jeito normal, então. Substantivo é tipo o seu nome. É o que dá nome, é nomeia, é seu nome. Seu nome é um substantivo, sabia? Você, Pedro, Rafaela, Jandira, não sei, qualquer nome é um substantivo, é aquilo que nomeia. Tipo, é tipo, assim, você falar que nomeia, você vai confundir sua cabeça, mas é meio que isso, na verdade, porque só que, tipo, você tem que ter umas manhas, assim, pra pegar aquilo, assim, aquilo que o vestibular vai tirar, assim, falar, não, não é bem isso, é isso. Tipo, beleza, a sua beleza me encanta. Beleza é um substantivo, você acredita? Porque beleza não era só nome e o substantivo? Basicamente sim, só que a sua beleza me encanta. Tá nomeando a beleza, entendeu? Tipo, a sua o quê? A beleza, a sua beleza. E substantivo tem um monte, substantivo tem comum, tem próprio, tem coletivo, tem... Então, um exemplo coletivo, alcateia. Aquilo é o que? Aquilo tá nomeando aquilo, é o que? Uma alcateia cheia de lobo. Então, é isso. Sei lá.
Enfim, vamos pro próximo, que é mais legal. O próximo é o verbo. Quem não sabe o que é o verbo? O verbo é o... Verbo. É que eu escrevo tudo porque cabe. Porque cabe, literalmente, só porque cabe. O verbo é aquilo que é... O verbo. É, tipo, fiz uma ação. Eu mexi o braço. É o verbo, mexer. É, tipo, qualquer coisa que tem uma ação. Tem uns verbos que não tem ação, mas aí depois a gente fala disso, né? Pra que fala disso agora? Os verbos é aquilo que tem ação. Assim, eu bati na minha... Nossa, doeu. Eu dei um soco na minha... Dei um soco. Dar é o que? É um verbo. Então vamos lá. Depois do verbo tem algum outro que é o pronome. O pronome eu vou dar um exemplo do outro. Só um segundo, eu vou conseguir. Aqui, ó. Eu. O eu é um pronome. Porque eu não falei Nicolas. Nicolas, sou bonito. Também não faria muito sentido eu falar